Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa 10ª aula do nosso curso, beleza? E a gente vai aplicar agora aqueles mesmos exercícios na linguagem Java, beleza? Então, vamos lá. Beleza pessoal, agora chegou a nossa vez, né, de aplicar aquele exercício de ciências materiais na nossa linguagem Java, beleza pessoal? Você pode estar vendo aí, né, que o meu NetBeans ele deu uma atualizada, né? Eu tive que trocar de computador e aí eu tive que reinstalar o NetBeans. Aí quando eu reinstalei, ele veio com a nova versão, né? Aí a versão 11.3. Eu confesso que eu gostava mais da versão anterior, acho que porque eu já estava bem mais acostumado com ela, né? Então, mas não muda muita coisa não, beleza, pessoal? A gente vai criar aqui um novo projeto, né? Aqui, ó, essa pastazinha laranja. E aí aqui a gente não vai em Java with the Maven, with the Gradle. A gente vem with the end, ok? Java with end. A gente vem aqui ó, em Java Application e Next. Simples assim. Aqui a gente vai colocar o nome da nossa aplicação. Eu vou colocar aqui class, sei lá, match, ok? E vou dar um finish. Beleza, pessoal? Ele criou aqui o nosso projetinho, beleza? Eu vou apagar esses comentários aqui que aqui, ó, o nosso pacote, né, ClassMatch, ele cria o nosso pacote, que é o pacote onde fica armazenado o nosso código, né, todo aí o nosso código. ClassMatch, e tem aqui a nossa classe ClassMatch também, que ele automaticamente cria pra gente, né, a única diferença aqui são as letras maiúsculas e minúsculas, que faz diferença em linguagem Java. E tem o nosso método, que é responsável por executar o nosso comando. É exatamente aqui nesse método que o computador entende o que vai ser compilado, ok? Então, a gente já pode continuar aqui e desenvolver os nossos códigos. Primeiro, a gente precisa da nossa variável, né, que vai receber os nossos tipos de material. Então, eu venho, ó, string, tipo de mat, e eu vou inicializar ela aqui vazio, tá ok? Finalizar com o nosso ponto e vírgula e está aqui a nossa variável criada. Agora, a gente precisa o quê? Precisa que o nosso programinha, né, peça para o usuário o tipo de material que ele quer saber, né, os exemplos de material que ele quer saber. E para isso, a gente viu lá no início que a gente precisa de um objeto que tem essa função de pedir para o usuário. Em Java é assim. A maioria das funções ela é reservada aos objetos. E esses objetos que possuem a funcionalidade de fazer algumas coisas, né? Algumas coisas aí que a gente vai precisar extremamente na programação. Tá ok? Aí eu dei até um exemplo de outros objetos, como por exemplo o controle remoto, né? Ele tem a função ali de mudar de canal. O seu celular tem a função ali de ver o GPS, ligar para alguém, jogar. Né? Tudo isso são objetos que possuem funcionalidades. E como todo objeto precisa de uma classe, né? Ele precisa assim de uma classificação geral para que ele possua aquelas funcionalidades, para que ele possa ser construído, né? E aí o nosso objeto em Java, ele também tem essa classe. E a classe responsável por guardar esse objeto, né, por criar esse objeto, é exatamente a classe Scanner. E a gente vai chamar ela aqui, ó, Scanner, e aí eu vou dar o nome do meu objeto, eu vou dar o nome de Leia, igual a new Scanner. Exatamente assim a sintaxe. E aí, eu preciso passar alguma coisa aqui, né? Eu preciso dizer que é um comando de entrada. Então, eu vou dizer system in. Beleza? Basicamente, nessa linha de código aqui, eu estou criando o meu objeto e dizendo que ele é um objeto que vai receber alguma coisa, ok? E aqui ele está dando um errinho. Por quê? Porque a gente precisa importar essa classe. Então, eu vou importar ela. Então, beleza, eu importei essa classe aqui. Esse nome aqui é justamente o diretório onde ela está localizada. java.until.scanner. Ok, pessoal? Agora eu só preciso usufruir dessa funcionalidade dele. Como é que eu faço isso? Eu digito o nome do meu objeto, que eu quero chamar ele, né? Ponto, e aí eu venho aqui que tem todas as funções aí do nosso objeto, né? O nosso objeto layer da classe scanner, ok? E aí o que a gente vai precisar é isso aqui, ó, o next. Exatamente essa função responsável por pedir alguma coisa para o nosso usuário,
tá ok? Essa aqui é o nosso comando de entrada, tá ok? Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no leia.next, dar o meu ponto e vírgula. E, pessoal, o usuário precisa se situar, né? O que ele vai fazer, o que ele vai informar é o tipo de material. Então, a gente tem que printar na tela aqui, ó, o que ele vai fazer, né, pessoal? Senão o usuário vai ficar boiando sem saber o que fazer. Então, eu vou dizer aqui, ó, informe o tipo de material de sua escolha. Tá ok? E, pessoal, mais uma observação é que quando ele pedir essa informação, ele precisa guardar em algum local. Não pode ficar por aí voando, né? Ele precisa guardar em alguma variável. Essa variável é exatamente o que ajuda a gente a guardar dados na memória do nosso computador. Então, a gente precisa dela. Precisa de que variável? A variável tipo de mate. Olha só que bonito. O que eu estou fazendo aqui nessa linha de código? Basicamente, eu estou pedindo alguma coisa para o usuário e quando ele informar essa coisa, ele vai salvar na variável tipo de mate. Tá ok? Pronto. Agora a gente vai partir para as nossas condições, né? Então eu venho, ó, if, abre parênteses, fecha parênteses, coloco a minha chave, dou um enter e aí ele fecha automaticamente aí para mim as chaves, né? O NetBeans ajudando aí os programadores. E aqui dentro eu vou colocar a minha condição. Qual é a condição que eu coloco aqui? A condição de que o que eu informar precisa ser um tipo de material, né? E qual a primeira condição que eu vou colocar aqui? Ser o metal, né? Então, em Java a gente faz o seguinte, a gente coloca a nossa variável, coloca um ponto, exatamente isso, pessoal. Eu estou chamando funções aqui, métodos, para me ajudar nessa condição. E o método que eu vou chamar aqui é o equals, tá ok? Esse equals, e aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar a minha variável tipo de mate. Ah, não entendi muito bem porque eu tenho que ter esse equals. Basicamente, nessa linha de código, o que eu estou fazendo nessa minha linha de código? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando a minha string metal e esse metal tem que ser igual ao tipo, a variável que está guardada, né? Aliás, o dado que está guardado dentro da variável tipo de material. Se caso for realmente igual, ele retorna aqui um verdadeiro e ele vai executar esse meu bloco 1 aqui, ó. Tá ok? Ah, mas pode ser que o usuário não coloque tudo em caixa alta, e sim tudo minúsculo, né? Então eu tenho que indicar um ou aqui, ó, 2 barras verticais. E aqui, ó, eu abro e fecho parênteses novamente para me colocar a minha nova condição, não é verdade? Então eu faço a mesma coisa. Não deu nenhum erro, e aí ele vai executar o meu bloco 1. E aqui eu vou colocar, ó, se é um metal, ele vai printar o que na tela? Ferro, alumínio. Vamos dar uma quebrada aqui e vamos deixar mesmo sem acento, tá, pessoal? Cobre. Tá ok? A gente já pode testar o nosso programinha. Vamos aqui, ó, nesse run. E aqui ele já apareceu, né? Informe o tipo de material de sua escolha. Vamos colocar aqui metal, que é a única condição que a gente tem. Vamos dar um enter e aí ele colocou, ó, ferro, alumínio e cobre. Beleza, pessoal? Nosso programinha está funcionando beleza. A gente vai só inserir as nossas outras condições, né? Aqui, ó, if, a gente fez isso aqui. Else, que significa se não, né? Else, if. A gente pode colocar logo aqui na frente, ó. Né? E aqui eu coloco a minha condição, ó. Agora eu quero um polímero, ó. Pronto, pessoal, tá aqui a minha condição, ó. Tudo bonitinho. E aqui eu preciso pintar na tela os polímeros. Quais são? Borracha e plástico. Prontinho. Eu vi errado aqui, mas eu já consertei. Tá, agora a gente vem para a nossa próxima condição. Else if. Coloco minha condição aqui.
abre e fecha parênteses, executa o bloco, esse bloco aqui. Agora a minha condição vai ser agora ser um cerâmico. Vamos colocar aqui tudo em caixa alta, cerâmico. Os cerâmicos são o quê? Tijolo, né? Tijolo e porcelanas. Beleza, terminei essa condição aqui. Agora eu vou para a minha próxima condição. Agora, a minha condição tem que ser o quê? Já foi metal, polímero, cerâmico. Agora é necessário que seja o quê? É necessário que seja um compósito, né, pessoal? Então a gente vem aqui, ó, compósito ponto equals e o nossa variável, tipo de match. E aqui a gente coloca nosso bloco, né? O que ele vai printar? Fibra de carbono, fibra de vidro. Olha que maravilha. E a nossa última condição é caso não for nenhum desses, né? Caso o usuário aí tenha colocado número errado, nome errado, ou não for nenhum desses outros tipos de materiais, né? Então, else if. Só o se não, né? Não preciso o if. Else sold. Só baixa um pouquinho mais aqui. Material. Aliás, tipo de material inválido. Verifique e tente novamente. Prontinho, nossas condições já estão prontas, agora a gente vai executar o nosso programinha, beleza? E informar o tipo de material de sua escolha. Eu vou informar aqui um cerâmico, quando eu der Enter ele vai me dar as informações, os exemplos, né? Tijolo, porcelana. Não pode fazer isso aqui de novo, ó. Vou criar um metal, e tá aí, ó, ferro, alumínio, cobre. Bom, pessoal, esse foi o nosso exercício de estrutura de seleção. Beleza? Não esqueça de assistir a próxima aula. A próxima aula vai ser um comando excepcional. A gente vai usar bastante em programação, super importante. Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.